Graça e paz, povo de Deus. Eu quero trazer a segunda parte do vídeo que nós fizemos ontem, daquela mensagem de ontem, justificado. Essa é a parte 2 daquele vídeo. E eu quero trazer para vocês a solução de Deus para aquele problema todo que nós arrumamos lá no Jardim do Éden, em Adão, o primeiro Adão. Então vamos fazer uma pequena recapitulação. Deus colocou o homem no Jardim do Éden com o propósito de habitar nele, andar com ele. Era isso que Deus queria. Queria que o homem comesse da árvore da vida. A árvore da vida é o próprio Deus, é o Cristo. E Deus, uma vez que ele fosse para dentro do homem, ele andaria no homem, agiria no homem. E lá seria o seu tabernáculo. Deus ele ia tabernacular em você. Mas Adão estragou tudo isso, comendo a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí ele transgrediu, ou seja, ele pecou. E isso afastou ele de Deus. E nos afastou de Deus. Deus queria habitar em nós. E esse anseio de Deus, de querer habitar em nós, ele está em toda a Escritura. Ele pediu para Moisés, um dia ele disse: Moisés, faz-me para mim um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio do povo. Um tabernáculo. Olha só que fantástico. Um tabernáculo. Era o tabernáculo de Moisés. E Moisés faz um tabernáculo. E Deus vem habitar com o seu povo. E o povo faz muitas coisas erradas. Lá desse tabernáculo, a partir da Arca da Aliança, ele falava com Moisés, que falava com o povo. Mas Deus queria habitar no homem, ele não queria ficar num tabernáculo físico que ele mandou fazer, com uma porta muito bonita, toda colorida, um altar para o sacrifício, uma bacia para lavar as mãos, uma mesa com os pães, 12 pães asmos, sem fermento, um candelabro, e lá dentro do Santo dos Santos, a arca com os querubins em cima. Era uma casa, era o tabernáculo de Moisés. Mas Deus queria habitar no homem. Mas quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele torna-se impróprio para a habitação de Deus. Ele maculou a habitação de Deus. Então Deus, ele resolve enviar o seu Filho, Jesus o Cristo. O texto de João 3,16, ele diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez isso por amor. O texto diz que foi por amor, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu unigênito Filho, único Filho, unigênito. E então preste atenção nessa palavra. Deus enviou o seu unigênito Filho. E aí Jesus vem, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Isso está lá em Gálatas 4:4. E então Jesus, ele principiou seu ministério terreno aos 30 anos e vai até os 33, e daí ele é crucificado, ele morre, ele é sepultado, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Por que ele morre? Olha só, deixa eu ler um texto aqui para você. Em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2,24, está escrito assim, ó. Presta atenção, pegue sua Bíblia aí e acompanhe. 1 Pedro 2,24 diz assim, ó. Carregando Jesus mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Carregando Jesus mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, o meu e o seu. Nosso pecado estava no corpo de Jesus. Deixa eu ler agora Romanos 8,3. Para confirmar isso aqui, tá? Romanos 8,3 diz assim, ó. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, E no tocante ao pecado, enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado,
E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Deus condena na carne o pecado. Carne, que carne é essa? No corpo de Cristo. O seu pecado, o salário do pecado é a morte, certo? Certo. Romanos 3:23 diz, todos pecaram. E Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. Você já pecou? Você já mentiu alguma vez? Mentira é pecado. Mentira está na lei. E infligir a lei é pecado. Então, se você já mentiu alguma vez, você pecou. Se você fosse ser julgado pela lei, você seria culpado ou inocente? Culpado, né? Sendo culpado, você acha que você ia pro céu ou pro inferno? Pro inferno, né? Te coloquei maus lençóis. Espera aí que agora vem a solução. Vamos lá. Qual é a solução de Deus para tudo isso? Deus queria habitar no homem, é desejo de Deus habitar no homem, andar com o homem, agir em e pelo homem. Mas o homem estraga tudo isso no jardim. Então Jesus vem, o Filho de Deus, a palavra encarnada, com um corpo, um tabernáculo. Um tabernáculo. Olha, lembra que ainda agora falando de Moisés, eu falei que Deus diz, fazem para mim um tabernáculo? Agora olha o que está escrito aqui em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Olha que maravilha. João 1,14. Pegue sua Bíblia, acompanhe os textos. João 1,14 diz assim, ó. E a palavra, o Logos é palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O unigênito, porque Deus enviou seu unigênito Filho. E agora está dizendo que a palavra, ou Logos, ou Verbo, ou Cristo, se fez carne e habitou. Esse nome habitar no original significa tabernaculou. Fantástico, diga amém, diga glória a Deus. Isso é maravilhoso, vem do Senhor. Então, Deus queria um tabernáculo para habitar no meio do povo. Moisés fez aquele tabernáculo, que tudo aquilo que tem lá no tabernáculo de Moisés apontava para esse Cristo que eu acabei de ler em João 14. E a palavra e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então agora Deus tinha um tabernáculo, Jesus o Cristo. Aleluias, glória a Deus. Agora ele tinha como andar na terra, numa pessoa, num homem, 100% homem, Jesus o Cristo. Então Jesus vem, mas tem um problema, o homem agora é pecador. E ele maculou, está sujo, a habitação de Deus está maculada, está suja, está imprópria para a habitação de Deus. Deus não pode tabernacular, habitar no homem, porque ele tornou-se pecador. Então, todo o pecado, toda a raça humana é colocado no corpo de Jesus. Lembra de 1 Pedro 2,24? Carregando Jesus mesmo em seu corpo, seu madeiro, os nossos pecados. Lembra de Romanos 8,3? Que agradou a Deus condenar na carne o pecado, na carne, no corpo, no tabernáculo de Jesus. Então Jesus, ele agora, o corpo dele está cheio de pecado. Todo o seu pecado, Jesus arrancou o seu pecado, pegou o seu pecado aqui, ó, arrancou dele e colocou em si. Jesus, Deus o Pai, arranca o pecado de toda a raça humana e coloca no corpo de Cristo. E o salário do pecado é a morte. Olha, Romanos 3,23, o salário do pecado, aliás, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então está morto. O pecado agora foi condenado na carne, Jesus morre. O pecado agora está no corpo de Jesus. Mas Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos, furou a cabeça. E quando fura a cabeça, sabe o quê? Diga sangue, sangue. Então o sangue saiu da cabeça de Jesus. Começou a molhar o corpo dele. Jesus foi chicoteado desde sexta-feira, desde quinta-feira, até sexta pela manhã. Jesus foi chicoteado com aquele chicote romano que tinha, na ponta dele tinha pedras, paus, ossos. E se eu não me engano tinha ferro também, alguns pedaços de ferro. E era chicoteado, Jesus foi chicoteado com aquele chicote e feriu as costas do Senhor Jesus, rasgou mesmo, profundamente. E sangue, muito sangue foi derramado de Jesus. Jesus foi esbofeteado, provavelmente seus lábios cortaram, seu nariz sangrou. Mas não quebrou nenhum osso, porque a Escritura diz que não seria quebrado nenhum osso dele. O pecado está onde? Diga, no corpo de Jesus.
carregando Jesus mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados. Então todo pecado, toda raça humana estava no corpo de Cristo. Mas também tinha sangue. E o que é que o sangue faz? 1 João, capítulo 1, versículo 7, a parte B do versículo diz assim, olha aí na tua Bíblia. 1 João 1, 7, parte B do versículo. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Amém. Glória a Deus, aleluias. Diga isso, diga amém. Então, aqui no corpo de Jesus está o pecado e também está o sangue. Ao cabo de 3 dias, é como se houvesse um scanner. Você já fez uma xerox, de um livro, um documento, vem uma luz e ela passa assim, né? Ela faz, né? Ela escaneia. O sangue de Jesus, ele fez como se um scanner. Ele pegou desde a cabeça e foi passando pelo corpo de Jesus, onde estava o pecado, aleluias. E aí o sangue vem e purifica todo o pecado. Agora o homem está purificado de todo pecado. Que homem? Todos os homens, porque Deus amou o mundo de uma maneira tal, imensa, que deu o seu unigênito filho para ser morto por causa do seu pecado que estava no corpo dele. Porque Jesus nunca pecou. Se o salário do pecado é morte, Jesus nunca pecou, ele não poderia morrer. Por que ele morre? Por causa do seu pecado, por causa do meu pecado, por causa do nosso pecado. Então ele morre e o sangue vem e purifica de todo pecado. Agora o homem está propício para ser a habitação de Deus no Espírito. Diga amém, diga aleluias. Esse é o nosso Deus, nosso Abba, nosso papaizinho. Está resolvido o problema lá do Éden. Para todos os homens, todos, sem exceção. Agora quem quiser, é só dizer, Senhor Jesus, eu aceito o que o Senhor fez por mim. Eu aceito que o Senhor pagou a minha culpa, o meu pecado. Que o seu sangue me purificou. Então quando você faz isso, a Bíblia chama isso de novo nascimento. Você entendeu o que foi feito lá na cruz, por sua causa. E agora você pode receber um espírito novo. E eu quero encerrar agora com esse texto. Ezequiel 37, 26 e 27. Ezequiel 37, 26 e 27. Abre aí sua Bíblia. Ezequiel 36, 26 e 27. O 26 diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, com letra minúscula. Espírito com letra minúscula. Tirarei de vós o coração de pedra, vou arrancar a tua natureza diabólica que tu arrumou lá no jardim, e vou te dar um coração de carne, vou te devolver a natureza humana. Aleluias. Porém dentro de vós o 27, eu estou lendo Ezequiel 36, 27. Porém dentro de ti o meu espírito, com letra maiúscula. E farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observareis. Ele vai te dar espírito novo e vai colocar dentro desse teu espírito novo, espírito, porém dentro de vós o meu espírito, com letra maiúscula. Agora, o novo nascimento, o teu espírito é criado novamente, como lá no Éden. Você está habilitado, está propício a ser habitação de Deus, tabernáculo de Deus, tabernáculo do Pai, de Abba, no Espírito. Diga amém, diga aleluias. Essa foi a saga de Deus por você, sem você merecer. Você nunca mereceu isso, jamais merecerá. Você não pode comprar isso, você não pode. Isso é um presente que te é dado. Você só pode dizer sim ou não. Diga sim, por favor, diga sim. Receba Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Não, pastor Dal, eu já tenho religião, não quero sair, não, só isso. Não quero que tu saia da tua religião, não. Eu quero encerrar te dizendo isso aqui. Por que eu prego pela rua? São 23 anos que é o meu ministério de rua. 23 anos que eu vou e digo para as pessoas, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Não, eu já tenho minha religião e tal. Digo, eu não quero que tu saia da tua religião, só quero que quando tu receber Jesus, tu vai estar recebendo quem? O Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João, Evangelho de João 1,29. João Batista diz, ei, olha ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Cristo. Então, quando tu recebe Jesus, tu recebe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga assim, o meu pecado. Ele tira o seu pecado. Então, receba Jesus, porque você vai estar recebendo seu Cordeiro. No Antigo Testamento, quando você pecava, você tinha que ir uma vez por ano, lá em Jerusalém. Era o dia da expiação. E você tinha que levar um cordeiro macho, de 1 ano, sem mancha e sem defeito. Vou repetir. Um cordeiro macho, de 1 ano, sem mancha e sem defeito.
O sacerdote então examinava esse cordeiro, que era a sua oferta pelo seu pecado. Se esse cordeiro fosse perfeito, então você botaria sua mão na cabeça desse cordeiro e transferia o seu pecado para o cordeiro. E o salário do pecado é a morte. O cordeiro morria. O cordeiro pecou? Não, nunca pecou. Era um animalzinho, macho de 1 ano, sem mãe, sem defeito. Mas ele morria por causa do seu pecado, porque era transferido do seu pecado. Por fé, isso é por fé. Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando você recebe Jesus, você está recebendo a sua oferta, que você vai ter que dar para o sacerdote, para poder ser perdoado de tudo e poder ser um cidadão do reino de Deus. Quando você morrer, você irá ao céu. Quer você creia ou não, isso vai acontecer. Porque isso aí não depende da sua fé, isso aí depende de um projeto de Deus, um plano de Deus. E você vai ao céu, todo homem irá ao céu quando morrer. Ele vai ter que prestar conta com Deus. Chega lá, Deus vai dizer, o que você quer? Você vai dizer, eu quero entrar no céu. E Deus vai dizer, por que eu deveria deixá-lo entrar no meu céu? Aí você diz, aquele pastor carequinha meio doido, anda por aí pela terra falando do seu filho. Ele diz que se eu recebesse Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estaria recebendo um cordeiro que era a minha oferta. Um cordeiro macho de 1 ano, sem mancha, sem defeito. E o Senhor ia examinar a minha oferta. Observe que o sacerdote examina a oferta. Se ela for perfeita, então ele é perdoado, lá no Antigo Testamento. Agora, no Novo, você tem acesso ao reino de Deus, torna-se cidadão do reino de Deus. Filho de Deus, vai habitar com Deus para sempre. E aí, quando você chega lá, que Deus diz, por que eu deveria deixá-lo entrar no meu céu? Você diz, o pastor Dal me disse que se eu recebesse Jesus, eu estaria de fato recebendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o meu pecado. Está aqui ele. Deus então examinará o seu cordeiro. E se ele for perfeito, então você vai ser da família de Deus. Você vai ser cidadão do reino. Pergunta, Jesus é perfeito? Claro que é. Então, quando Deus examinar ele, você vai entrar no céu por causa da sua oferta, porque você é bom. Você não é bom, você nunca foi, nunca será bom. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Ninguém nunca para de pecar. Nós não vamos entrar no céu ou deixar de entrar no céu porque peca. O problema do pecado já foi resolvido. A gente pode entrar no céu ou deixar de entrar se tiver ou não a oferta. É a sua oferta, querido. É a sua oferta, querida. Se você vai entrar lá, é por causa da sua oferta, não é por causa da sua bondade, não. Há bondade suficiente para você adentrar os céus. Diga amém, diga aleluias. Oh, Yeshua, mas Deus é maravilhoso. Então, queridos, Deus, o Pai, vai examinar a sua oferta. E Ele vai te abraçar, que vai te pegar no ombro. Você vem para o gozo de papai. Você só pode entrar no céu se você tiver um cordeiro macho de 1 ano, sem mancha, sem defeito. Um cordeiro macho de 1 ano, sem mancha, sem defeito. Amém? Não é você, é a sua oferta. Receba ele logo. Por favor, faz isso. Eu quero estar contigo no reino. O reino vai ser aqui na terra, não vai ser lá não. Mas esse é um assunto para outra ministração. Um beijo para ti, um beijo para tua família. Passa esse vídeo para outras pessoas, por favor. E deixa eu orar com você antes de encerrar. Oh, papaizinho, aba, querido. Eu quero te dar graça por esse irmão que estão ouvindo essa segunda parte desse vídeo. E pedir que o Senhor dê a eles graça, entendimento. Que o seu Espírito revele a eles essa mensagem ministrada hoje. E eles possam crer. E crendo receber o Cordeiro. E recebendo, apresentar para o Senhor a sua oferta. E serem recebidos como cidadão do reino. E seus filhos e meus irmãos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. E amém. Beijo no coração, amo vocês. Tchau, tchau.